propósito primordial da fonte de luz, Gautama Buda canalizado por Tiago Trapasson. O propósito primordial da fonte de luz, que denomina Deus Pai e Mãe, é a sustentação de todas as qualidades divinas primordiais de toda a criação. A luz primordial de sustentação da criação irradia todas as esferas da criação, passando pelos reinos arcangélicos, os reinos da criação, os reinos que possuem os códigos primordiais de sustentação dos ambientes criativos, e os reinos que vivenciam a criação. Em qualquer esfera de luz da fonte há o propósito universal da vida material há, entretanto, a sustentação das qualidades divinas primordiais da fonte. Tudo é a execução dessas qualidades divinas primordiais que, no reino arcangélico se subdivide, para fins de ancorar as qualidades primordiais nas diversas experiências do cosmos, irradiando os reinos ascensos e a vida na matéria. A partir do reino arcangélico, há a sustentação dos elementos divinos da força, da fé, da graça, da sabedoria e do transcender e iluminação, do amor em plenitude de ser, da pureza que conduz à ressurreição e elevação da alma, do conhecimento e sua nobreza ética, da devoção à fonte e ao Criador em admiração, e da transmutação que movimenta a criação, além das características primordiais sustentadas nos reinos de luz, mais elementais e mais próximos à fonte. Há aqueles que utilizam dessas características energéticas da luz, para criar os ambientes projetados pelas mentes divinas mais elevadas. A criação é assim, um conjunto harmônico de elementos, que mantém as características divinas da criação, para que ela possa experimentar, das mais variadas formas, a graça da experiência da consciência. Vocês, amados, são aqueles que recebem a graça de experimentar as energias divinas, de forma condensada e densa. A manifestação das graças, nesse ambiente, é mais lenta, pois a matéria, que vivenciam, é mais dura de transformar e, então, o processo de transmutação de tudo aquilo que vivem, se dá de uma forma muito mais pausada e cadenciada. Mas da fonte à vida que vivenciam e experimentam, não há nada que não esteja suportado pelos elementos primordiais da fonte Deus Pai e Mãe, as quais apresentaremos de forma sintetizada nessas breves palavras. A partir da fonte do a que sustenta todas as qualidades divinas da consciência, o reino arcangélico é aquele que sustenta essas qualidades, através das consciências primordiais. Os arcanjos são capazes de irradiar essas características de essências da fonte, de forma individualizada e específica. É a partir dos arcanjos, que a força e a fé serão obtidas pelas consciências. A graça da pureza, a sabedoria universal, são os 12 principais sustentadores dos elementos divinos primordiais. Sim, amados, 12 elementos fundamentais e, não, 7. Tudo, no universo, é mantido pela sequência 12. Se analisarem toda a geometria universal, esta se manterá pelo número 12. São 12 as principais características divinas e, não, 7, como, até então, lhe ensinaram. A força e fé, a sabedoria, o amor, a pureza e a ascensão, a devoção, a transmutação são as características principais ligadas ao fluxo da consciência. Mas além das características devocionais acima citadas, teremos as características primordiais da criação, que são elas que manejam os elementos a sustentar a vida. Essas características informam sobre a constituição da própria experiência e, não, sobre os elementos fundamentais da própria vivência em si. O reino arcangélico estará ligado à vivência em si, mas os reinos criacionais estarão ligados à própria criação em si, constituindo os 5 elementos que, até então, não foram apresentados, por não ser o momento adequado ao entendimento. São eles: a aglutinação, a projeção, a constituição,
o início e a experiência. Como seriam capazes de dar consecução aos elementos básicos da matéria, se antes, ela não fosse constituída pela experiência? São 12 os elementos primordiais da fonte, 7 ligados às qualidades primordiais da experiência e 5 à própria criação. Os 5 primeiros antecedem a própria experiência e permitem que ela se desenvolva. Todos os reinos angélicos, ascensos e da própria vida em si, são aqueles que executam a experiência em si. Eles irradiam, a partir de sua luz, a própria experiência. Mas aos reinos criacionais que preparam a experiência em si, então, alguns podem se questionar, por que, somente agora, é trazido o conhecimento da criação? Eu os digo, porque chegaram num ponto que já são capazes de criar conscientemente, e outras chaves devem se abrir ao entendimento universal, para que as utilizem na própria recriação da experiência. Os aspectos primordiais podem ser vistos quando observamos cada ser humano em suas características básicas, e ao considerarmos que todos são seres primordiais, pois são fonte de poder, fonte de luz e fonte de sabedoria divina. Portanto, após a transcendência de todos os 7 aspectos relacionados ao que chamam de 7 chakras, e que estão ligados à malha energética planetária materializados em 7 pecados capitais, surge o trabalho dos 5 demais elementos, que permitirão com que busquem os reinos ascensos dentro das suas próprias consciências, mesmo ainda presentes na matéria, encarnados em meio a tantos outros em vivências desse mesmo processo em estágios mais avançados ou não, estejam abertos, a partir do momento em que perceberem as oportunidades de trabalhar cada novo aspecto, que, inclusive, fará com que iluminem antigas informações gravadas em seu DNA, através de experiências vividas nessa imersão na matéria, e nos 7 aspectos dos 7 chakras. Cada um dos 5 novos elementos apresentados está ligado aos já conhecidos como 12 raios cósmicos, mas que, agora, são apresentados de forma diferente, de forma que possam aplicar em suas vidas e, então, trabalhar para a sua própria ascensão. Sou Gautama Buda.